Fala, incomparáveis, tudo bem? Me chamo Iago Braz e hoje eu serei o seu professor para falar de um tema bem legal que é automação web, mais específico, o Web Scrap. Provavelmente na sua rotina você já deve ter se deparado com projetos que envolviam você buscar informações em diversas páginas da web, que seja uma única página da web, mas fazer isso de forma repetitiva e manual para você sempre trazer essas informações para dentro do seu contexto. Pode ser entrar no site da Receita, pode ser em sites de marketplace como Shopee, Amazon, Mercado Livre, e você pega essas informações, seja em PDF, seja para alimentar uma determinada planilha, para a partir dali você continuar a sua análise. E o nosso case de hoje, por mais que ele seja fictício, ele vai ter uma aplicação real para como você lida com essas situações, como que a gente consegue automatizar e gastar tempo onde que realmente importa, que é na nossa análise. Então vem comigo, que eu tenho certeza que a gente vai codar muito juntos e entender como que a gente traz isso para dentro do nosso cenário, para dentro da nossa empresa. Então, bora! Pessoal, quando a gente pensa no case para vocês aqui, a gente trouxe um case fictício. Imagina que a Experian ela quer começar um clube de leitura. E para isso, ela precisa entender quais são os melhores títulos ali que estão no mercado. Como que a gente consegue, de fato, trazer títulos importantes e interessantes para o nosso clube do livro? E é aí que vai entrar a nossa automação, e é aí que vai entrar o Web Scrap. A partir de uma necessidade que a gente tem de trazer diversos títulos para a gente começar a selecionar quais são os melhores, eu preciso automatizar essa busca de informações em um determinado site para a gente buscar esses livros e começar a fazer o filtro ali do que vai fazer sentido ou não para a gente ter no nosso clube da leitura. Igual eu falei, é um case fictício, mas uma aplicação real. A partir desse case, a gente vai entender como que a gente automatiza tudo isso utilizando a linguagem Python, entendendo os fundamentos e como que funciona e criando o nosso primeiro Web Scrap, beleza? Mas beleza, Iago, o que é o Web Scrap no final das contas? O Web Scrap, galera, é uma técnica de extrair automaticamente essas informações. Basicamente é isso. Eu tenho as páginas da web, eu tenho as informações dentro dessas páginas, eu preciso ir lá, buscar essas informações e trazer para o meu contexto. Sem mais delongas, o nosso objetivo principal é sempre trazer uma informação para dentro do nosso cenário, seja analisar concorrentes, seja buscar preços ali desses fornecedores melhores, seja buscar informações ali que o governo disponibiliza para a gente, seja buscar entender o que eles estão falando nas redes sociais sobre sua determinada empresa. Então, por exemplo, eu poderia pegar todos os comentários que a galera marca a hashtag Experian para entender o que eles estão falando, se eles estão falando bem, mal, enfim, a gente tem uma infinidade de possibilidades quando a gente fala de web scrap. E hoje, para elucidar isso com vocês, a gente vai fazer exatamente esse case. Digamos que a gente vai abrir um clube de leitura. Foi passado para a gente uma missão de entender quais são os títulos e preços desses títulos para a gente trazer para dentro desse clube de leitura, e a gente vai utilizar o web scrap justamente porque é o web scrap que vai automatizar essa extração de dados e vai trazer para o nosso cenário aqui, para o nosso projeto. Beleza? Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar, galera, um site que ele chama books.toscrap.com. Basicamente é um site que ele já é feito para a gente fazer esses scraps. Você poderia utilizar Mercado Livre, Amazon, enfim, outros determinados sites, mas para fins educacionais eu escolhi esse justamente porque ele foi feito para a gente puxar as informações dentro dele. É um site bem legal e a gente vai fazer isso agora. Então, bora lá, pessoal. Eu vou fechar a apresentação aqui e vamos ver como que esse site ele é. Basicamente aqui ele vai simular uma loja online mesmo. Então eu tenho o livro, eu tenho a nota do livro, eu tenho o título do livro e eu tenho os preços do livro aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar mais claro ainda para a gente enxergar. Então olha, eu tenho o nome do livro, eu tenho o preço do livro e eu tenho se eu tenho ele em estoque, então eu posso adicionar ele no carrinho e continuar comprando, beleza? Então aqui ó, acho que o zoom aqui está melhor. Então, galera, eu tenho diversos e diversos livros aqui. Esse site ele é um site fictício, ele não é um marketplace ou uma loja específica de livros, é só para a gente elucidar e fazer o nosso projeto aqui. Então, vamos sempre partir do nosso objetivo. Eu preciso exportar essas informações, levar para o Léo ali, levar para a galera da Experian, para eles escolherem quais vão ser os melhores títulos para a gente começar o nosso clube do livro, beleza? Então, como que eu automatizo, Iago, a puxada dessas informações para de fato isso ser feito automaticamente, né? Então, galera, hoje a gente vai utilizar o Python para a gente fazer esse web scrap. Se você nunca utilizou Python, fica comigo que eu tenho certeza que eu vou falar de um jeito que você vai entender, principalmente os fundamentos, e aí sim você vai conseguir replicar isso em outros projetos seus
mas sabendo toda a base ali que o que a gente vai utilizar hoje, você consegue utilizar em outros projetos também. Para você que já sabe Python, bom que você vai relembrar e principalmente trazer essa forma de puxar essas informações de forma muito mais rápida e fácil. Fechou? Então, bora lá, galera. Para a gente programar, eu vou utilizar o Colab. Colab é uma IDE do Google, onde que a gente vai programar ali. O que que é uma IDE, Iago? É uma interface de desenvolvimento. Basicamente, onde que eu vou colocar o meu código e vou executar ali para ele, de fato, conseguir fazer a ação que eu desejo. E quando a gente pensa, então, nesse projeto de web scraping, a gente vai vir nesse site aqui. Eu vou puxar as informações e vou levar essas informações para dentro aqui do Colab, tá? Então, o objetivo final aqui é extrair essas informações e a gente deixar aqui no nosso código. Então, galera, quando a gente fala de web scraping, essa automação de puxar essas informações, a gente tem que pensar no seguinte, tá? Imagina que eu sou o dono desse site aqui. Eu criei esse site, hospedei ele em um determinado lugar, eu fiz a hospedagem dele. E aí, quando esse site ele carrega para mim, quando eu vou abrir esse site, igual eu estou abrindo aqui com vocês, ó, ele vai carregar para mim. Essa parte que eu estou vendo aqui é o que a gente chama de front-end. É a parte visual do site aqui. Tudo isso daqui é o front-end do site. Tudo que a gente está vendo. E por trás do site aqui a gente tem o que a gente dá o nome de back-end. É toda a lógica, toda ali o processamento do site, tudo que de fato o site ele vai executar a partir do momento que a gente clica em determinados lugares aqui, tá? Então, quando eu pego essa parte de front, essa parte visual, se a gente perceber bem, eu tenho preço, eu tenho nome, eu tenho livro, eu tenho que eu tenho ele em estoque, e tudo isso daqui, ele tá de uma forma de código também. Então, quando eu clico com o botão direito e eu venho aqui em inspecionar, olha o que que vai acontecer. Ele vai abrir para mim, pode ser que para vocês ele abra do lado direito e não tem problema. Aqui eu deixei do lado de baixo, beleza? Ele vai trazer para mim, galera, exatamente todo esse site, mas de forma escrita, o código desse site. Então percebe para vocês verem, olha, eu tenho o cabeçalho do site, eu tenho o corpo do site, e se eu quiser chegar, por exemplo, nessa informação aqui, o que que eu vou fazer? Eu poderia buscar ela de forma manual até chegar nela, ou eu posso clicar aqui, ó, nesse seletor. Basicamente, esse seletor, quando eu clico nele, em qualquer lugar que eu encosto o mouse, ele vai me mostrar onde que essa informação está no código. Então, por exemplo, digamos que eu vou pegar esse título do livro aqui, ó. Então eu cliquei no seletor, ó, cliquei no seletor e vou colocar ele exatamente no título do livro. Cliquei no título. Olha o que que ele trouxe para mim. Ele já trouxe o lugar do site, o lugar do código que eu tenho exatamente o nome desse livro. Ele me trouxe o lugar do código onde que eu estou guardando o nome daquele livro. Então, galera, quando a gente fala de web scraping, de puxar essas informações, a gente vai partir do caminho que essas informações que a gente está visualizando dentro do site, esses livros, essas notas, esse valor, eles estão escritos dentro do código, na parte do front-end do site, na parte que a gente consegue visualizar do site. Quando isso carrega para a gente, eu poderia modificar qualquer informação aqui. Por exemplo, eu poderia modificar aqui e colocar Iago Experium e dar um Enter, tá? Percebe que muda aqui. Só que isso mudou só no meu computador. Essa visualização ela carregou no meu computador. Quando eu reinicio a página, quando eu recarrego a página, ela volta ao normal. Ou seja, tudo que aparece para a gente aqui, ele está aparecendo depois que ele foi carregado na nossa tela. Então, todas as informações que a gente vê, às vezes de forma gráfica, a gente consegue encontrar ela aqui também dentro do site. Basta a gente entender os lugares que ela está, quais caixinhas que essa informação está guardada, para a gente conseguir puxar essa informação e utilizar ela para dentro do que a gente precisa, que é puxar de forma automática e levar para dentro do nosso código, beleza? Então, vamos começar com o seguinte, ó. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero exatamente puxar o nome de todos os livros que eu tenho dentro desse site. Então, vou começar com esse primeiro aqui, ó. Esse livro, A Light in the três pontinhos ali, o que que eu quero pegar com ele? Na verdade, é esse título aqui, ó. A Light in the Attic, tá? O que que eu quero fazer? Eu quero puxar todos os títulos de todos os livros. Mas olha que interessante. Eu tenho o que a gente dá o nome de tags. Tags é basicamente onde que vai estar armazenadas as informações dentro de um código HTML. Então eu tenho a tag A,
eu tenho a tag P, eu tenho as divs que vão fazer todas essas divisões, eu tenho diversas tags aqui em HTML. E aí, basicamente, esse título aqui, ó, essa tag title, o que que eu quero mostrar para vocês? Olha o padrão dela, ela está dentro de uma tag H3, ela tem uma tag A, e aí o título está dentro dessa tag A. Se eu for buscar esse segundo título aqui, ó, vou clicar no seletor, vou clicar no segundo título. Percebe o seguinte, galera, por mais que o título agora mudou, porque eu escolhi um outro livro, a estrutura é a mesma. H3, a tag A, e eu tenho aqui o título mostrando qual que é o nome do livro. Posso pegar o terceiro livro aqui, ó. Peguei o terceiro livro, percebe que só muda o título. Todo o restante, toda a estrutura, ela é idêntica. O que que eu quero dizer com isso? Basicamente, quando eu encontro uma informação que eu quero puxar daquele site, eu vou observar que essa informação ela segue um padrão. Então, quando a gente fala de títulos, eu sei que o padrão desse site aqui, dos títulos, eles se encontram dentro de um H3, dentro de uma tag A, e eu vou puxar a informação título ali, e para todos os livros desse site, essa mesma estrutura. Eu poderia descer a página aqui, ó, e buscar o último nome aqui, ó. Ele vai estar nessa mesma estrutura. Um H3, na tag A, vou pegar o título dele aqui. Então, percebe que a gente tem um padrão. Basicamente, o que que eu quero fazer? Eu quero entrar nesse site, eu quero puxar o código desse site, eu quero tratar as informações que eu vou puxar e eu vou buscar exatamente uma tag H3, que dentro dela eu vou ter um A, então uma tag H3, dentro dela eu vou ter uma tag A, que eu vou puxar o título do livro. Esse é o primeiro padrão que eu encontrei. Então, o que que a gente vai fazer de forma aqui, a iniciar o nosso código? A gente vai começar puxando todos os nomes dos livros que a gente quer dessa página, beleza? Então, eu vou vir aqui para o meu Colab e aqui, primeiro de tudo que a gente tem que fazer é importar as bibliotecas que a gente vai utilizar nesse projeto. O que que é uma biblioteca para quem nunca trabalhou com Python? Basicamente, galera, biblioteca dentro do Python é onde que ele vai guardar diversas funções para você utilizar ao longo do seu projeto. Então, pensa comigo. Quando a gente fala de Excel, você tem lá o SomaSci, ContSci, ProcV, são todas funções que estão dentro do Excel. Da mesma forma que o Excel tem suas funções, o Python tem diversas funções. A diferença é que você precisa chamar o lugar que essas funções elas estão guardadas. É como se fosse um livro, ó, é como se fosse o livro é minha biblioteca, e cada capítulo desse livro aqui fosse uma função que eu poderia utilizar. Então, primeiro de tudo que eu preciso fazer é, cara, eu preciso importar as bibliotecas que eu vou utilizar nesse projeto. Eu vou utilizar duas bibliotecas aqui. Eu vou trazer com o Python o import, com letra minúscula, né? O Python ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, quando eu quero importar uma biblioteca, quando eu quero trazer para o meu código uma biblioteca, eu vou colocar o import, beleza? O que que o import faz, galera? O Python ele tem diversas bibliotecas dentro do seu repositório. Então, digamos que o Python ele tem um banco de dados gigantesco e dentro desse banco de dados ele guarda as bibliotecas e essas bibliotecas ali têm diversas funções que a gente consegue utilizar. Então, quando eu coloco o import, ele está indo no banco de dados lá do Python e está trazendo para a gente exatamente a biblioteca que a gente quer para a gente ter acesso à função que a gente vai utilizar. Qual biblioteca que eu vou utilizar primeiro? Primeiro de tudo, galera, eu vou utilizar aqui a biblioteca requests. O que que essa biblioteca ela vai fazer? Ela vai trazer para mim a possibilidade de comunicar com esse site e puxar as informações que eu quero desse site. É sempre através de uma requisição, seja ela bem-sucedida, né? Eu consigo puxar as informações, ou se ela der não bem-sucedida, se ela falar que, cara, você não tem acesso a esse site, eu não vou conseguir puxar as informações que eu quero. Então, sempre tudo vai começar através do sucesso da requisição, que a gente vai entender daqui a pouco como que funciona. Então, o primeiro de tudo é trazer a requests, que é a biblioteca que a gente vai comunicar com o site, e eu vou trazer também uma biblioteca para a gente entender aquilo que a gente vai puxar do site. Então, eu vou trazer mais uma biblioteca, que é a Beautiful Soup, tá? A função é Beautiful Soup, a biblioteca é BS4. Então, tem duas formas de eu trazer. Dessa forma aqui, ó, import requests, eu estou trazendo todas as funções da requests, independente se eu vou utilizar uma função que ele tenha ou outras funções que ele tenha. Aqui eu estou trazendo todas as funções que eu tenho dentro do requests.
Uma forma de trazer apenas uma função específica de uma biblioteca, então pensa comigo, a biblioteca ela está cheia de funções para a gente utilizar. Se eu quero trazer apenas uma função específica para não pesar o meu código à toa, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Olha, traga para mim da biblioteca BS4 a função que ela chama Beautiful Soup. Então, o que que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou, basicamente, deixa eu tirar esse. Pronto. O que que eu estou fazendo aqui? Ao invés de eu trazer todas as funções que eu tenho dentro do requests, aqui no Beautiful Soup eu estou trazendo apenas uma função. Então, como que a gente lê isso daqui? Importa para mim todo o pacote requests. Aqui eu não estou importando todo o pacote BS4. Eu estou fazendo o quê? Importa para mim, dentro da biblioteca BS4, a função, né, importa para mim dentro dessa biblioteca a função Beautiful Soup. Então, basicamente, eu estou trazendo apenas a função que eu vou utilizar. Você pode fazer dessas duas formas, tá? A gente vai ver que eu vou utilizar apenas uma função da requests, mas eu quis mostrar aqui como que a gente traz apenas a função que a gente vai utilizar, sem precisar trazer todas as funções daquela biblioteca. Combinado? Então, bora lá. Primeiro de tudo é trazer as bibliotecas que a gente vai utilizar. Nesse momento aqui, ela foi lá no banco de dados do Python, pegou as funções que a gente vai utilizar e trouxe para o nosso código. Qual que é a nossa função agora, galera? Para o nosso código ele dar certo, a gente precisa falar o seguinte: poxa, qual site que a gente vai entrar para puxar essas informações? Então eu tenho que falar com o Python que eu preciso entrar nesse site aqui, no books.toScrap.com, para ele conseguir puxar essas informações. Então, depois que a gente traz as bibliotecas que a gente vai utilizar, eu vou começar a passar a URL que ele precisa entrar, o site que ele precisa entrar para puxar essas informações. Então, basicamente aqui, ó, eu posso colocar o nome de URL e a URL eu vou colocar ela entre aspas, porque ela é um texto, beleza? Então eu tenho o site que eu quero que o Python entre para a gente começar a fazer a varredura das informações que a gente precisa. Combinado? Então, ó, rodei aqui as bibliotecas, ele deu um check aqui, um verdinho, e agora eu rodei aqui a questão da URL. Ele já deu um OK também. Nesse caso, o que está acontecendo aqui? Eu estou guardando o nome books.toScrap.com dentro de uma variável chamada URL, beleza? Então, basicamente, sempre que eu chamar o nome URL, ó, se eu chamar o nome URL aqui, o que vai estar acontecendo? Ela vai estar guardando a informação que eu dei para ela, que é o link do site que a gente quer acessar, é o URL do site. Combinado? Iago, show demais. Eu tenho o site aqui, eu já coloquei aqui a URL que eu quero comunicar. O que a gente vai fazer exatamente agora? Basicamente, galera, depois que a gente tem o URL, que é o caminho que a gente precisa ir, eu preciso ver se a minha requisição, se a minha comunicação, ela vai ser aprovada. O que é uma comunicação aprovada? Basicamente é quando eu mando um sinal para o site ele me devolve, ok, você pode acessar as informações, ou ele fala, não, você não tem permissão para acessar essas informações. Então, basicamente, a gente tem diversos códigos DNS aqui, ó. Códigos DNS. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O que significa esses códigos DNS, ó, retornos DNS? Basicamente é quando a gente envia uma notificação, acho que eu errei, não é DNS. Deixa eu ver aqui, 200, 404. São os códigos que aparecem para a gente, aqui, ó. MDN Web Docs. Perdão, não é DNS que chama, não. Então, quando a gente faz uma requisição, essa requisição ela vai retornar para a gente um número. De acordo com o número que ela retornar, ele vai significar uma determinada coisa. Então, por exemplo, eu tenho respostas informativas, eu tenho respostas bem-sucedidas. No nosso projeto aqui, a gente sempre vai buscar o quê? O 200, que é o OK, tá? O OK significa OK. Ah, o que significa isso? O recurso foi carregado e transmitido no corpo da mensagem. Ou seja, eu mandei uma mensagem, eu mandei uma requisição, eu mandei um pedido, posso conectar com você? E o site ele devolveu pode e me trouxe tudo o que eu precisava dele. Então, basicamente, essa conexão, essa requisição, ela precisa dar 200. Qualquer outro número que ela der, pode ser que a gente não tenha acesso ou precisa buscar de outras formas as informações daquele site. Combinado? E como que a gente faz, Iago, exatamente essa comunicação? Eu vou fazer uma requisição. Quando a gente fala de requisição, galera, a gente vai esperar dele o quê? Uma resposta. Então eu vou falar assim, ó, requests. O que é o requests? É a biblioteca que eu trouxe, a biblioteca de requisição. Requests, ponto. Percebe que quando eu coloco ponto, ele vai trazer para mim
diversas funções que eu posso utilizar aqui. Eu tenho get, eu tenho delete, eu tenho diversas funções. Então eu falo com o Python o seguinte: ó Python, dentro da biblioteca requests, que é essa biblioteca que eu trouxe aqui em cima, dentro da biblioteca requests, eu quero que você traga a função, e olha o tanto de função que eu tenho. Olha a diferença. Quando eu importo dessa forma aqui, ó, import requests, ele vai trazer todas as funções igual ele está trazendo aqui. Por mais que eu vou utilizar só a função get, que é a função que vai mandar essa mensagem de, cara, posso puxar as informações, posso conectar, eu tenho a permissão de conectar com o site, eu só vou utilizar essa função aqui, de envio.get. Então, requests.get, eu estou mandando uma mensagem de conexão com o site. Qual o site que eu quero conectar? Com esse site aqui, ó, com essa URL. Então eu vou colocar o URL aqui dentro. Pô, Thiago, eu não poderia colocar o link direto aqui, não? Poderia. Só que aqui, por fim didático, a gente vai montando a lógica juntos. Primeiro passo é trazer as bibliotecas que eu vou utilizar as funções delas. Segundo passo é qual é o lugar que eu quero puxar essas informações. Terceiro passo, a gente vai comunicar com esse site para ver o que ele vai retornar para a gente. Então, a partir do momento que eu tenho requests.get, dentro do parênteses eu vou colocar o caminho que eu quero que ele tente conectar. Ó, que legal. Ele já trouxe para mim que deu 200 aqui a resposta, beleza? Eu poderia simular aqui, ó, digamos que eu vou colocar um nome nada a ver aqui, ó, 87, porque eu sei que essa página ela não existe. Se eu tentar comunicar com uma página que não existe, ele vai dar 404. Se a gente for ver aqui o que significa o código 404, ó, essa página aqui, o servidor não encontrou essa página não existe, beleza? Então, no nosso caso, o books.toscrap.com, quando a gente comunica com ele, o certo é ele dar o retorno 200. O que esse retorno 200 significa? A conexão ela foi bem sucedida, ele deixou você conectar com o site. Só que o que significa ele deixar você conectar com o site? Olha que mágica, galera. O que ele trouxe para mim junto com esse 200? Se eu colocar um ponto text aqui, olha que massa. Ele trouxe para mim todo aquele código, todo esse código aqui, ó, que a gente estava buscando os nomes dos livros. Então, tudo aqui que é código, tudo, ele trouxe para mim com essa requisição 200, ok. Ou seja, quando a requisição ela dá certa, a resposta dessa requisição, ele traz para a gente todo aquele front-end ali, todo aquele código ali, e a partir desse momento a gente começa a trabalhar dentro desse código que ele trouxe. Por quê? A informação toda está aqui. A gente só precisa tratar esse texto que ele trouxe de uma melhor forma para a gente conseguir chegar exatamente no ponto que a gente quer. Combinado? Então, bora lá. Se a gente viu que ele trouxe esse texto aqui todo para a gente, o que eu vou fazer? Vou deixar só assim, ó. Eu vou guardar essa informação dentro de uma variável chamada resposta, tá? O que é essa resposta aqui? É a resposta da requisição. Junto com a resposta da requisição, o que veio? Se a resposta deu 200, igual a gente viu ali, 200 é requisição bem sucedida, ele vai trazer todo o código do site ali para a gente começar a tratar e tirar as informações que a gente quer. Combinado? Então, legal, Iago. Ó, já trouxe as bibliotecas, já falei para qual site eu quero que ele buscasse essas informações. Tentei fazer a requisição na URL certa, que é o site que eu quero, e salvei essa informação dentro de uma variável chamada resposta. Show demais. Se eu escrever resposta aqui, resposta, opa, esqueci um S aqui, resposta, então ele vai armazenar aquela informação para a gente. Se eu colocar resposta.text, é o que? É o texto que ele recebeu no corpo da requisição. Ou seja, eu mandei um pedido de conexão, ele aceitou, ele já me retornou no corpo ali dessa mensagem, dessa troca de informações, todo o código para eu começar de fato tratar e trazer a informação que eu preciso. Show demais! O que a gente vai fazer agora, pessoal? Para a gente continuar o nosso projeto, eu preciso. Percebe o seguinte, né? Ele trouxe isso daqui de uma forma sem um padrão. Ele trouxe um tantão de texto jogado que eu demoraria muito tempo para fazer uma varredura, caractere por caractere aqui, para achar a informação que eu quero. Então, desse jeito aqui, ele não está formatado. Percebe o seguinte: quando eu vou aqui no site, olha como é que ele segue uma estrutura. Olha como é que ele está ordenado. Isso daqui, ele está sendo legível de uma melhor forma. E agora a nossa ação aqui é transformar todo esse texto aqui sem nenhuma formatação
para uma formatação que a gente consegue fazer uma varredura e buscar as informações que a gente quer, que é basicamente pegar esse texto que ele trouxe e transformá-lo, configurá-lo de uma forma que a gente vai conseguir ler e extrair informações. Para a gente fazer isso, o que que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a Beautiful Soup. O que que a Beautiful Soup é? A Beautiful Soup, basicamente, ela, traduzindo ao pé da letra, sopa de palavras, mas ela tem um poder muito grande de, a partir do momento que você traz esses textos sem uma formatação, você consegue colocar a formatação para ficar mais fácil a gente conseguir, de fato, identificar os lugares que estão as informações que a gente quer. Por exemplo, eu sei que o nome do livro ele está numa tag A, dentro da tag A eu tenho a tag title, e essa tag A e essa tag title, que é título, está dentro de uma tag H3. Então, como que eu consigo ler isso? Dessa forma aqui, ele só jogou o texto na tela. Eu preciso configurá-lo. E aí a gente vai utilizar a Beautiful Soup, beleza? O que que a Beautiful Soup ela vai fazer, galera? Percebe o seguinte, ó, eu tenho a função Beautiful Soup. E olha que engraçado, vamos conectando os pontos. Percebe que aqui, ó, eu não trouxe a biblioteca BS4, eu só trouxe a função Beautiful Soup. Se eu tivesse feito import BS4, eu precisaria fazer dessa forma aqui, ó, bs4.beautifulsoup. Eu preciso falar que essa função está dentro dessa biblioteca. Mas como aqui, ó, eu só trouxe a função, então aqui eu não preciso falar de onde ele está vindo. O Python ele já entende que a gente está trazendo apenas a função aqui. Então, Beautiful Soup, o que que ele vai pedir de parâmetro? Ele precisa configurar esse texto que está desformatado, esse texto aqui, ó. Então, o que que ele vai pedir de parâmetro? Primeiro, o texto que você quer formatar. Então, ó, basicamente eu vou passar para ele resposta.text. Então, lembra que isso daqui, ó, a gente guardou dentro de resposta. Então, resposta, ela tá o retorno da requisição, que é 200. Se eu coloco resposta.text, ele vai me trazer exatamente esse texto desformatado. Então, até aqui, tudo bem. O Beautiful Soup, que é essa, né, configuração do texto, ele pede para mim todo o texto que a gente quer, né, as informações que a gente quer configurar, vírgula. Agora eu vou configurar o parser disso. O que que é um parser? É a forma que eu quero ler esse texto. Ele tem algumas formas aqui, só que para eu ler igual está aqui no site, eu preciso configurar o parser como HTML. Então, o que que é o parser? É como se fosse a configuração desse texto. Como que eu quero configurar esse texto? Então, aqui, ó, eu poderia colocar html.parser. E é legal aqui no Colab que a gente pode deixar aqui, ó, selecionar e deixar o mouse em cima, que ele já traz um pouquinho do que é a função, de como que ela funciona, de quais são os parâmetros que ela precisa receber, tá? No nosso caso, eu já estou trazendo o caminho completo. Então, eu preciso configurar esse texto. Eu vou passar o texto, né? Então, o texto ele está onde? Ele está dentro de resposta.text, o retorno da requisição. E qual forma que eu quero configurá-lo? HTML.parser, que é basicamente deixar ele no formato de HTML. Quando eu rodar isso daqui, galera, olha que maravilha. Percebe que até visualmente já mudou? E o que que a gente ganha com isso, tá? Ó, ele trouxe tudo, mas o que que a gente ganha com isso especificamente? Que agora o texto ele não está mais jogado. Antes, o Python ele tinha trago vários caracteres para a gente, caractere P solto, H, T, M, L, ele via isso daqui com vários caracteres. Agora não. Agora, se eu digitar HTML, ele vai entender que isso daqui é um nome. Se eu digitar books, ele vai entender que isso daqui é um nome. Meta, ele vai entender que é um nome. Então, basicamente, agora, o que que a gente precisa fazer? Uma vez que a gente configura como que a gente vai ler esse texto agora ele tem uma forma de ser lido pelo Python, eu vou guardar ele dentro de uma variável, eu vou colocar aqui site, tá? Site, então, vai receber exatamente todo esse código. Agora que a gente tem essas informações já configuradas, formatadas, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar as informações que eu quero. Da mesma forma que a gente veio aqui e descobriu que, selecionando aqui, né, clicando no seletor e deixando aqui em cima do nome do livro, eu descobri que a informação está dentro de um H3, eu vou levar isso lá para dentro do Python, tá? Só que para isso funcionar, galera, a gente tem que pensar no seguinte: poxa, eu tenho o H3 aqui, que está trazendo o nome, eu estou trazendo o nome, mas eu não quero só o nome do livro. Eu quero outras informações. No nosso caso, eu quero o nome e o preço para facilitar.
Então, quando eu clico no seletor aqui, ó, eu vou querer o quê? Eu quero as informações que eu tenho exatamente nessa parte, ó. Percebe o seguinte, vou até tirar o zoom um pouquinho aqui para a gente ver. Cliquei no seletor, eu quero o preço, eu quero o nome do livro também. Só que para eu pegar essas duas informações, qual é a parte do código que isso tudo tá? Então, tá vendo que eu tenho blocos específicos guardando todas as informações que eu preciso para cada livro? Então, quando eu clico aqui, ó, para ele trazer esse bloco para mim, eu percebo que ele me direciona para esse Product Pod. Product Pod. O que que significa isso? Que todos os livros, eles estão trazendo as informações que eu quero e eles estão no mesmo lugar. Product Pod. Ó, 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 ó. Vamos tentar pegar ele aqui. Mesmo lugar, tá vendo? Product Pod. Então, o que que a gente vai fazer, galera? Eu preciso, antes de começar a puxar a informação em si, eu vou pedir o meu código para trazer só as informações que estão dentro desse article que tem uma classe product pod. O que que significa isso? Ao invés de eu pegar um tanto de caractere, um tanto de código e eu ter que limpar tirando o cabeçalho, tirando esses menus, tirando essas informações aqui que para mim não tem importância, se eu trazer só as informações que estão dentro desse campo aqui, eu já tenho um sucesso. Por quê? Eu sei que dentro desse campo eu vou utilizar o nome e o preço. Então as informações elas vão vir. Então o que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou voltar aqui, agora que eu já tenho essa variável salva dentro de site, eu vou pedir para fazer um filtro. Qual filtro que eu quero fazer? Eu quero que ele esqueça todo aquele código e ele só traga para mim o código que está dentro daquele article e daquela classe chamada Product Pod. Então, como que eu faço isso? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou falar com Python o seguinte, Python, eu quero que você pega exatamente o site. Então, se eu clicar aqui e rodar o site, ó, ele vai trazer para a gente esse site aqui gigantesco, ó. Ele vai trazer todo o código aqui, ó, todo o código. Tá vendo? Só que o que eu vou falar com Python? Python, eu quero que você busque para mim. Quando eu coloco find, galera, quando eu falo find, eu falo para o Python procurar para mim. Procurar o quê? Uma determinada informação. Eu posso utilizar tanto o find ou um find all. O que, que o find all faz? O Python, eu quero que você, através desse site aqui formatado, você busque em toda a estrutura, basicamente o quê? Eu vou passar duas informações aqui. Eu vou passar a tag que eu quero que ele encontre e a classe que aquela tag ela tem. O que que é uma classe? O que que é a tag? Lembra que a tag, galera, sempre é a abertura ali daquela informação. Então, eu tenho as tags em HTML, a gente não vai entrar de forma profunda nisso daqui, mas todas as informações elas estão dentro de tags. E essas tags é como se elas tivessem uma identidade, tá? Como se fosse o nosso CPF. O CPF ele difere a pessoa A da pessoa B, ou pelo menos deveria, né? Mas nesse caso nosso aqui, a tag é onde a informação ela está guardada e a classe é o conjunto de características que aquela tag ela vai carregar. Se está em negrito, se está em azul, se é um link, então são as características. Então percebe que para cada tag eu tenho uma classe e essa classe eu tenho um nome específico para ela. Então a identidade que eu quero encontrar aqui é um article que ele tem uma classe chamada Product Pod, para eu trazer só as informações que eu quero trazer para o meu código. E aí isso vai evitar que eu tenha que fazer uma limpeza absurda em outras coisas. Então facilita a nossa jornada. Então vou voltar aqui, ó, e vou falar o seguinte, olha, eu quero que você traga tudo que está dentro de article. Só que não é só isso, galera. O site é tudo que a gente pegou escrito e que já está formatado. A gente vai fazer uma busca em todas as palavras ali, em toda a estrutura, buscando o quê? Uma tag chamada article. Então o Python ele vai fazer assim, ó, ele vai começar a fazer a varredura, 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 varredura. Na hora que ele encontrar um article, ele vai parar. E aí ele vai verificar qual que é a segunda coisa que ele tem que verificar. Assim que você encontrar um article, opa, assim que você encontrar um article, eu quero que você verifica se a classe daquele article, a classe dele, classe underline, tá? É assim que o Python a gente passa para ele que eu quero que você encontre esse article e essa classe. Qual que é o nome da classe que eu quero que ele encontre? Eu vou dar um duplo clique aqui, ó.
Product Pod. É esse daqui que eu quero pegar. Ctrl C. Tem que ser exatamente idêntico, tá, galera? O nome. Ctrl V. Quando eu rodar isso daqui, ó, percebe o seguinte, galera, antes da gente rodar, olha o tanto de informação que eu tenho. Tanto de informação, tanto de informação. Quando eu rodar isso daqui agora, olha o que ele trouxe para mim. Ele só trouxe para mim exatamente o que eu pedi. Se eu vim aqui, ó, e pedir ele para subir toda a informação aqui para mim, ó, ele já trouxe o article com a classe product pod. Então ele já me evitou aqui fazer um tantão de tratamento de informações para pegar aquela informação. Ele já trouxe o lugar que aquela informação está. Por exemplo, nome, ao nome aqui, ó, do primeiro livro, tá vendo? Eu já consigo visualizar isso de forma muito mais fácil. Então, quando a gente cria essa estrutura, eu estou falando o seguinte: olha, vai lá no site e esquece tudo esse texto. Eu quero que você traga para mim só o lugar que está as informações importantes. E como essas informações elas são padronizadas, todos os lugares que eu for vai estar guardando a informação no mesmo jeito, no mesmo lugar. Então, se eu trazer esse lugar que é de comum as informações estarem guardadas nele, eu vou trazer todas as informações que para mim são importantes para esse projeto. Beleza? Então, bora lá. Ó, eu vou guardar tudo isso daqui, galera, dentro de uma variável. Vou chamar essa variável de informações, tá? Informações. Lembra que o Python ele é case sensitive, ou seja, maiúsculas e minúsculas têm diferença. Então sempre verifica se o nome está certinho, está condizente que você está utilizando. Combinado? Vamos fazer um review até aqui. Eu trouxe as informações, as funções que eu ia utilizar, das bibliotecas que eu ia utilizar para dentro do meu projeto. Então, requests ele faz a requisição, Beautiful Soup ele vai fazer o quê? A configuração daquele retorno da requisição. Aqui eu coloquei import requests, ele traz todas as funções que eu tenho em requests, e dessa forma aqui de baixo, o que ele faz? Ele vai pegar apenas a função que eu vou utilizar, ou seja, dentro da biblioteca BS4, importa apenas a função Beautiful Soup, beleza? Vem o URL aqui, que é o lugar que eu quero buscar essas informações, o caminho que eu quero buscar essas informações. Depois, eu vou pegar esse caminho e vou fazer uma requisição, ou seja, requests.get, eu estou falando o seguinte, olha, dentro da biblioteca requests, eu tenho uma função que é o get, que ele envia uma mensagem para exatamente aquele lugar que eu quero, o URL. Então, requests.get é mandar uma requisição para aquele site e verificar se ele vai dar comunicação aprovada, ou seja, vai retornar 200, ou comunicação negada, beleza? Eu vou pegar esse retorno e vou guardar numa variável chamada resposta, e aí depois que eu pego essa resposta, ela vai estar toda desconfigurada, o Python vai entender caractere por caractere, ele não vai entender os nomes já formados ali, igual são os nomes das tags que a gente vai querer buscar. Então o que eu faço? Eu utilizo a Beautiful Soup, que é uma função que ela vai pegar esse texto retornado da requisição e vai configurar ele como HTML. Ele vai colocar esse parser, essa configuração. Ou seja, esse texto, o Python que você trouxe, enxergue-o como HTML, configure-o como HTML. Ele vai formatar o texto como HTML. Assim que o texto está formatado com HTML, eu vou falar o seguinte, olha, agora que esse texto está formatado como HTML, eu quero que você busque em toda essa estrutura uma tag chamada article, vírgula, que tem uma classe chamada product pod. E vou rodar. Perfeito. Até aqui a gente chegou pegando as informações só que a gente precisa. Agora, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fazer uma varredura para trazer dentro dessas informações apenas o que a gente quer, que é o nome e é o preço. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, vou colocar mais um código aqui. Para a gente fazer uma varredura, eu tenho que utilizar uma estrutura que vai percorrer as informações ali. Então, basicamente, ó, para ficar mais didático, eu vou colocar informações aqui na parte de baixo só para a gente verificar, tá? Ó, informações. O que eu quero? Eu quero rodar para cada vez que ele encontrar exatamente esse nome aqui, ó, article product pod, ele trazer as informações que eu quero. Então, por exemplo, eu quero pegar o título. Esse título ele aparece aqui. E aí, se eu for no de baixo, ó, ele vai aparecer em outros lugares também. Então, o article, ó, começou outro article aqui, tá vendo? Agora eu tenho um outro nome de livro, ó. Vou procurar, vou procurar, vou procurar.
Ele está por aqui, ó. Então, percebe o seguinte: todas as vezes eu tenho que pegar o nome de um livro que está no mesmo lugar. Então, eu vou fazer uma varredura para toda vez que ele encontrar aquela estrutura específica que eu quero, ele trazer para mim as informações. E para fazer essa varredura, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar a estrutura for, uma estrutura de repetição, beleza? Então, o que que eu vou passar por fora aqui, galera? Eu vou falar com o Python o seguinte: ô Python, para cada x, para cada variável, para cada nome que você encontrar dentro, para cada x, ou seja, para cada variável que você encontrar dentro de informações, se eu fizesse apenas um print x aqui, pessoal, o que que ou seja, se eu fizesse só um print aqui, ó, ele ia trazer para mim a mesma coisa. O x ele vai assumir a cada hora um nome ali. Então ele vai percorrer aquele site todo. Só que o nosso objetivo, ao invés, o nosso objetivo principal é, eu não quero que o X ele percorra tudo e imprima a mesma coisa para mim. Eu quero que ele percorra e quando ele encontrar um nome, ele traga o nome para mim. Então olha que interessante. Onde que está o nome aqui? Ó? Vou selecionar o seletor e vou colocar em cima do nome. O nome, ele está aqui, ó, dentro de um H3, dentro de uma tag A, eu tenho esse título aqui. Então, percebe que o título, ele tá onde? Ele tá dentro de uma tag. Ele tá dentro da tag. Então, para essa estrutura ela funcionar, eu tenho que falar o seguinte, olha, dentro de product pod, ou seja, lá no nosso for, o x, ele é exatamente essa parte aqui. Dentro de article que tem uma classe product pod, eu quero que você traga a tag H3. Dentro da H3, eu quero que você traga a tag A e dentro dessa tag A, você traga a tag que está dentro da a tag título. Então, como que a gente faz isso daqui, galera? Ó, se eu quero trazer o nome, vou até deixar aqui, ó, nome. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar uma variável chamada nome, e aí eu vou falar o seguinte, olha, quando o x ele encontrar, então vamos lá, ó, quando o x é isso daqui, ó, quando ele encontrar um H3, então x.h3. Na hora que o x encontrar um H3, dentro desse H3 tiver uma tag A, então vou voltar aqui, ó, ponto A, então x, ele vai encontrar o H3, que dentro do H3 eu tenho uma tag A, e aí eu tenho que falar com ele o seguinte, olha, dentro dessa tag A você tem uma parte chamada title. Dentro dessa tag A você tem uma parte chamada title. Então, galera, basicamente o que eu vou fazer? O título, ele está dentro do A. Mas ele não está dentro igual a gente viu a hierarquia, não. Tem o H3, tem o Product Pod, tem o H3, tem o A. O título está dentro da tag A. Se ele está dentro da tag A, eu tenho que escrever dessa forma aqui. Ou seja, dentro do A, eu vou buscar o título. E aí eu vou pedir para ele printar para a gente na tela, para a gente na tela, o nome aqui, ó. Vamos ver o que ele vai trazer. Poxa, que coisa legal. Olha que massa, galera. Ele já trouxe para a gente os nomes. O que a gente fez aqui? Percebe comigo o seguinte, olha. Dentro de X, X é Product Pod, lembra? Todo X aqui, ó, ele é um Product Pod. Então, o X, na hora que ele começa aqui, o que a gente pede? O Python ele está percorrendo, está percorrendo, está percorrendo, ele encontrou H3. Ó, será que é esse H3? O nosso padrão é H3 e tem uma tag A depois dele. H3 tem uma tag A. Ó, o H3.tag A, e dentro dessa tag A, percebe que eu não tenho um título aqui para baixo. O título está dentro da tag A. Então, dentro dessa tag A, eu tenho o título. Beleza. Então, eu tenho o H3A e eu tenho o título. E olha que legal. Eu tenho o Product Pod, o H3, o A e o título dentro do A, da tag A. Quando eu rodar isso daqui, ele trouxe todos os nomes dos livros para mim. Beleza? E aí, galera, a gente pode trazer também o quê? Preço. Então vamos trazer o preço aqui. Poxa, tenta fazer aí você. Coloca pausa nesse vídeo aqui e tenta resolver sozinho, beleza? Mas, para quem quiser entender o contexto para depois tentar fazer sozinho, vou trazer o preço aqui também para vocês. Ó, vamos colocar o preço aqui.
Onde que o preço está, Iago? Poxa, eu vou vir aqui no seletor, ó, vou clicar no seletor e vou clicar aqui dentro, em cima do preço, ó. O preço, ele está dentro de Price Color, que é uma tag P, tá vendo? É uma tag P que tem uma classe Price Color. Então, basicamente, eu vou pedir para ele trazer isso para mim. Então, ó, o que é o preço? X, quanto você encontrar. Eu quero buscar aquela informação. Qual a informação que eu quero buscar? Eu quero buscar a informação P e Price Color. Então, basicamente, eu vou fazer igual a gente fez ali em cima. Eu vou fazer um find all. Agora, olha que legal. O X, dentro do X, que é Product Pod apenas, eu vou buscar em toda essa estrutura do Product Pod o quê? Eu vou buscar uma tag P, porque tag P, ó, uma tag P que tem uma classe Price Color. Então, aqui, ó, vírgula, ele tem uma classe. Qual que é a classe? Price Color. E aí eu vou colocar um print preço para ver se deu certo. Opa, ele trouxe para a gente aqui, ó. A gente não formatou, né, que é o TF8, que é a forma ali dos acentos e tudo, mas aqui é legal que ele está trazendo o preço para a gente. Só que ele está trazendo esse preço como? Ele está trazendo cheio disso daqui para a gente. Ele está trazendo a tag toda. Eu quero que ele traga só o texto dessa tag, ponto .text para a gente. Ó, percebe que o ponto text sozinho, ele já deu erro. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Ponto text, ponto strip, para ele tirar os espaços. Vamos ver se ele vai funcionar. Preço. Ó, ele continua dando erro dessa forma aqui. Por quê? Porque o ponto text, o que que ele está falando aqui? Vamos ver juntos aqui, ó. Você não pode utilizar teste com find all. Beleza. Vamos colocar só um find aqui, ó, porque ele deu erro com o find all. Find all ele está buscando num todo. Só um find ele ia, só o find ele foi, tá vendo? Basicamente aqui, galera, é o seguinte, find all ele vai buscar em toda a estrutura e basicamente para utilizar o text, a gente precisa garantir que aquilo dali seja um texto. Dessa forma aqui, utilizando só um find, ele já sabe que aquela informação que ele está puxando daquela tag é um texto. É só um a mais porque ele não está buscando em toda a estrutura, só naquela estrutura que a gente está direcionando ele buscar. Então, como que a gente lê isso daqui? Olha, o X, que é o Product Pod, quando você encontrar uma tag P que tem uma classe Price Color, eu quero que você pegue apenas o texto dessa classe e tira os espaços do começo e do final. Eu poderia até tirar isso daqui, ó, o strip, vocês veriam que ele funcionaria da mesma forma. O que que o ponto strip ele faz? Ponto strip. Ponto strip ele vai tirar o espaço tanto do começo e tanto do final, caso tenha esse espaço, tá? Caso não tenha, fica tranquilo que ele vai trazer da mesma forma. E aí eu posso fazer aqui, eu posso até colocar que a gente já tem o livro e o nome. Vamos só configurar aqui, ó, esse caractere especial para a gente colocar o UTF-8. Eu vou vir aqui em cima, ó, aqui em requests, como que a gente configura? Eu posso pegar resposta.encoding. Resposta.encoding. O que que é o encoding, galera? É a forma que ele vai ler e vai trazer aquelas informações entendendo os acentos. No nosso caso, é o UTF-8. Então, eu vou colocar aqui o encoding aqui, é o UTF-8, beleza? Opa, sai aqui, UTF-8, e vou pedir ele para rodar. Ó, então, vou rodar de novo, ó. URL, UTF-8, a resposta agora, site, informações e a nossa varredura. Tá vendo que ele tirou aquele A? Porque aquele A ele não estava configurado com esse encode. O encode é para reconhecer os acentos que a gente utiliza aqui e tudo, beleza? E desse jeito a gente tem tanto o nome do livro e o preço do livro de uma forma automática. Combinado? Pessoal, projeto rápido para vocês já entenderem como que funciona a estrutura. Então, passando por tudo novamente aqui, a gente importa as bibliotecas e dentro dessas bibliotecas a gente tem as funções. A gente vai passar o caminho que a gente quer puxar essas informações. A gente vai testar uma requisição. Assim que ele retornar a requisição, ele vai retornar com texto. Dentro desse texto, a gente já configura para os acentos que a gente costuma utilizar aqui para ele não dar aqueles caracteres especiais por não reconhecer o acento. Depois, a gente vai pegar esse texto e a gente vai configurá-lo
para ser lido como HTML. Depois disso, a gente vai buscar dentro desse texto apenas os lugares que tem a informação que eu vou utilizar ao longo do meu projeto. No nosso caso, dentro de article e uma classe que tinha product pod. Então, se a gente voltar aqui, ó, dentro de, ó, vou pegar só a parte do livro aqui, ó. Isso aqui é a parte macro, a parte menorzinha aqui, ó. Dentro de article product pod, então dentro de article a product pod, e aí depois disso, o X, para cada vez que ele encontrar o H3 que tem o A e dentro do A tem o título, ele vai trazer para mim. Toda vez que o X ele encontrar o P que tem uma classe price color, eu vou pegar só o texto e vou tirar os espaços de começo e de fim. Isso daqui foi mais uma forma de fazer, mas esse strip aqui ele nem precisava estar. Só para garantir que isso daqui não tem espaço nem no começo e no final, e vou mostrar essas informações para a gente, beleza? Posteriormente a isso, a gente poderia transformar dentro de uma tabela, de um data frame, mas o nosso objetivo ele se encerra aqui. Combinado? Isso aqui, pessoal, é só a pontinha do iceberg do que a gente vai ver na nossa profissão analista de dados, que é o PAD, que vai acontecer no dia 8 de julho, às 20 horas. Eu te convido porque lá a gente vai entender quais são as tendências desse 2025 que está trazendo para a nossa área de análise de dados. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai entender como que pode prosseguir dentro dessa carreira de forma muito mais rápida, igual o Incomparável de fato ele faz. Combinado? Essa é só a pontinha do iceberg, a gente vai ver muito mais dentro do PAD. Só que a ideia, galera, aqui é que vocês entendam esse projeto, apliquem na rotina de vocês e me falem aqui embaixo se vocês gostaram do conteúdo, se vocês querem mais conteúdo assim, para a gente fazer mais projetos, mais cases, mais mão na massa como esse. Então, me chamo Iago Braz e espero te acompanhar em outros projetos. Tamo junto e bora!